nesse momento, com muita alegria, com muita gratidão, nós vamos nos ligando aos amigos queridos do Centro Espírita Sercom e nos ligando ao Evangelho de Jesus. Vamos procurando a nossa cura, a saúde do corpo físico e a saúde espiritual. Hoje, Emmanuel traz para nós a lição Ceifeiros. Está no Evangelho de Mateus. Ele coloca dizendo para nós que muitos buscam o pão completo. Se oferecer a eles os ingredientes, não é o suficiente. Eles esperam receber o pão pronto. Então, uma vez, num trabalho espiritual, após a palestra, veio a palavra do mentor através do médium. E o mentor colocou: muitos desejam receber os pêssegos, saborosos, doces, no entanto, dão ao outro limões, que significam a acidez, até mesmo ingratidão. Nós podemos pensar nessa lição no sentido da terra, do plantio e da colheita. De uma certa forma, todos nós nos dizemos cristãos. Devemos trabalhar na seara do Cristo, levando a palavra, o ensinamento e, principalmente, o nosso exemplo. Muitos dizem desassociados de uma crença, outra ideia, outro pensamento. No entanto, lançam suas sementes, falando de paz, de amor, de ajuda humanitária. São semeadores. Quando nós falamos do trabalhador do campo, nós vemos as dificuldades de trabalhar com a terra, o esforço, levantar nas primeiras horas da manhã, orar muitas vezes para vir a chuva, outras vezes para vir o sol, cuidar da terra, escolher as sementes. O ano passado mesmo, nós tivemos a oportunidade de ver a nuvem de gafanhotos, que deixou todos tão preocupados, dificultando a colheita. Então, é um esforço muito grande do trabalhador. Emmanuel fala no sentido para nós, da nossa vida. Vida de relacionamento, na família, na sociedade, no trabalho, seja ele qual for. A nossa convivência com as pessoas, problemas, desafios. E aí nós vamos enfrentar os temporais, os vendavais, os furacões. E nós precisamos estar preparados, nós não podemos desistir, abandonar a terra, que significa a nossa tarefa. Se o trabalhador desistisse da lavoura, das sementes, nós não iríamos ter a variedade que temos na nossa mesa, legumes, frutas. Então nós precisamos valorizar e ter gratidão. E aí olhar esse aspecto na nossa vida, diante das dificuldades, como nós reagimos. Tem uma historinha que fala sobre uma assistente social, uma moça. Ela trabalhava numa instituição, era uma creche, ela cuidava das famílias, das crianças, fazia o trabalho dela, todos gostavam dela, mas, como em todo lugar, aparecem os problemas que precisam ser resolvidos. E aí, então, foi chamada a presença da diretora ali, e a diretora comparece e faz uma visita na instituição, acompanhada por ela, e vai colocando situações que ela vai observando
Por que não muda o horário, talvez, da refeição para as crianças? Por que essa janela fechada, essa porta? Abrindo vai trazer mais luz, iluminação, ventilação, e foi colocando ali vários pontos. De repente, a jovem foi ficando nervosa, irritada, e diz assim: eu trabalho aqui voluntariamente, eu não sou obrigada a ouvir críticas, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, eu não aceito isso. Foi ficando irritada, nervosa, pega a bolsa e vai embora. E a diretora fica ali, falando sozinha. Ou seja, ela tinha amor pela causa? Não. Ela se deixou levar naquele momento pelo orgulho e pela vaidade. Quando, muitas vezes, naquela tarefa, ela tinha a oportunidade de desenvolver a humildade. Deixar crescer essa semente no coração. Então, nós precisamos discernir a autoestima e o orgulho. Nós somos pessoas imperfeitas, erramos, acertamos, tentamos novamente, mas muitas vezes isso nos leva a uma frustração, às vezes até um complexo. Nós não aceitamos essas limitações e esse é o orgulho. A autoestima é diferente. Na autoestima, quando a gente diz, eu tenho autoestima, sim, eu tenho amor por mim. Eu sei que eu sou imperfeito, erro, me equivoco, mas eu posso ouvir a crítica construtiva, eu posso aprender, eu posso adquirir mais e melhorar, evoluir, compreender toda essa situação. Aí está a autoestima, o amor por nós mesmos. O amor nos leva a entender que nós temos um valor em nós, temos talentos, possibilidades que podem surgir, aparecer. Por exemplo, tudo depende do nosso esforço. Vamos pensar num grande artista, Michelangelo. Quando ele ia esculpir, precisava de uma pedra enorme de mármore. Ele ia escolher a pedra, disforme, dura, fria. E o que ele transformava aquela pedra? Numa escultura maravilhosa. Quem não se emociona ao ver a escultura de Maria tendo nos braços Jesus? É uma escultura que leva a pessoa a uma emoção tal, às lágrimas. Então, ele transformou um bloco frio, duro, em algo que nos leva à sensibilidade, à emoção do amor, do sentimento. Então aí está o amor por aquilo que nós fazemos, nós colocamos o amor. Então, cada um de nós está na tarefa necessária, naquilo que nós temos condições de fazer e de melhorar. Por exemplo, o mundo hoje, a gente diria assim, está cheio de rosas, mas o bom jardineiro, com a sensibilidade, ele enxerga que às vezes aquela rosa, ela está depressiva, melancólica, triste, precisando de consolo, de palavra, de aconchego. Esse é o bom jardineiro. E ele cuida daquela rosa com amor, com carinho. Tem uma história que fala sobre as violetas. Elas ali coloridas, na relva,
E de repente uma diz assim: ah, o meu sonho é me tornar uma rosa. A rosa é maravilhosa, ela é a rainha das flores. Eu não queria ser violeta, eu queria ser uma rosa. E a natureza ouve o pedido dela. No dia seguinte, ela acorda como uma rosa, linda, esguia, colorida, e ela fica o dia inteiro vaidosa, se achando mais linda de todas, a rainha das flores. Naquela noite vem uma chuva, um vendaval, uma chuva forte, e pela manhã, aonde ela se encontra? Na terra, desfigurada, desfolhada, pálida. Ou seja, cada um de nós tem nas mãos a tarefa que tem condições de cumprir. Mas nós não podemos deixar nos levar pela vaidade e pelo orgulho, porque senão nós não cumpriremos com as nossas tarefas. No Evangelho, no capítulo que fala os obreiros do Senhor, diz ali que Jesus espera que a obra esteja completa na hora certa. Então, que o trabalhador não tenha ciúme, não promova desagregação, desacordos, tenha a devida humildade para trabalhar, para fazer aquilo que lhe compete com amor, para que a obra esteja finalizada na hora certa. Nós sabemos que podemos plantar se nós quisermos, mas a colheita, ela é obrigatória. Chega o momento da colheita. Vamos pensar o que nós estamos plantando, como nós estamos cuidando das rosas na nossa vida. As situações, as pessoas, as experiências, os desafios, para que a gente tenha merecimento de tê-los num vaso bem lindo diante de nós, perfumando a nossa casa, colorindo, nos trazendo alegria e comemoração. Então, que essa semana seja uma semana para nós, de alegria, de flores, de perfume, que possamos usufruir isso da melhor maneira possível e estendendo e irradiando para outros que se chegarem até nós, que possamos usufruir, mas também ter a caridade de espalhar, disseminar, entendendo que a alegria é uma forma de caridade. Quando nós nos sentimos alegres, nós espalhamos a nossa alegria, sementes de alegria, fortalecendo o outro. É uma forma de trabalharmos na seara de Jesus. Uma semana iluminada, abençoada para todos nós. Graças a Deus.